Fala galera, quer saber qual a experiência de utilizar o notebook Avel A65i? Então fica nesse vídeo que eu vou estar falando as primeiras impressões que eu tive durante 3 meses de uso. Simbora pro vídeo? Bom pessoal, eu vou começar aqui pela estrutura. Esse notebook possui aproximadamente 2,5 cm de espessura, pesando cerca de 2,2 kg. É um notebook todo em plástico, mas um plástico de boa qualidade, um acabamento todo fosco, deixando um design bem elegante. Possui um teclado ABNT quase full size. Ele é retroiluminado, porém de cor única, exibindo apenas uma cor por vez. O seu touchpad não deixa nada a desejar, seguindo o acabamento fosco de toda a carcaça. Ele possui uma funcionalidade incrível, que é o lock. Com apenas 3 cliques no canto superior esquerdo, você pode ativar ou desativar o seu uso de forma bem prática. Esse notebook possui uma tela com 240 Hz de atualização, 100% sRGB, entregando uma altíssima definição de cores. Falando em conectividade, esse notebook possui 2 portas USB 3.2, uma porta USB 2.0 e um slot para cartão SD, 2 entradas P2, uma para fone de ouvido e uma para microfone, entrada para carregador, entrada RJ45 para o cabo de rede, HDMI 2.1 e uma porta tipo C Thunderbolt 4, que já é compatível com a saída de vídeo diretamente da placa dedicada. Ele traz uma fonte FSP de 230 watts que atende bem a necessidade do hardware. Sua webcam é bem básica, como vocês podem estar vendo no vídeo aqui ao lado. Ela grava em HD a 30 fps. Ela não é a melhor opção de câmera, mas ela já serve para estar entrando numa reunião ou estar fazendo uma videochamada. O notebook também acompanha um microfone integrado, que já vai facilitar para este uso. Alô? Mãe? Sim, já pedi para se inscreverem no canal. E também para deixar o like. Sim, para ativar o sininho também. Isso, tá bom. Tá, tchau. Desculpa, gente, era minha mãe. Agora, vamos para a parte boa, os componentes internos, que é o que realmente importa, né? Começando pela bateria. Ela que deixa um pouco a desejar na sua autonomia, durando cerca de 1 hora e 20 minutos, sem utilizar modo turbo e sem utilizar jogos AAA. Em usos mais exigentes, ela chega a durar muito menos. Então, você vai ficar refém de uma tomada, não sendo uma boa indicação para quem precisa de mobilidade. Quanto ao som, como na maioria dos notebooks, ele não tem uma boa potência, ou seja, ele não tem volume, mas a qualidade até que é ok. Falando de memória, esse notebook vem com 32 GB Dual Channel com 4800 de frequência. Vale ressaltar que esse notebook vem de fábrica com apenas 16 GB, mas a Avel costuma fazer essa promoção recorrente de dobro de memória sem alterar o seu preço. Aconselho a você a ligar para lá. Lá no site da Avel tem um númerozinho, você liga, ou então você entra em contato pelo WhatsApp, que também está lá no site da Avel, para tentar falar diretamente com o vendedor, que às vezes essa promoção não está no site, mas é uma promoção que vai entrar próximo e eles conseguem colocar no seu pedido. Então fica a dica para vocês. Se tratando de armazenamento, esse notebook vem com um SSD M2 de 4ª geração de 512 GB, com boas velocidades, e também possui um slot extra, caso você queira fazer o upgrade do mesmo M2 2280. Quanto ao processador, ele traz um i9 de 12ª geração 12900HX. Processador muito potente, que tem 16 núcleos, que pode chegar até 5 GHz e 24 threads. Ele chega a esquentar um pouco demais em alguns jogos, batendo ali no limitador de temperatura no qual ele foi programado. Se a refrigeração desse notebook fosse um pouco melhor, ele poderia entregar muito mais performance do que atualmente ele entrega. Então, eu aconselho você a fazer a aquisição de uma base cooler, ou então de um exaustor, ou os dois, para estar ajudando na diminuição de temperatura desse notebook. Agora, vamos falar da queridinha desse notebook, a placa de vídeo. Ele que vem com uma RTX 4060 de 8 GB. Essa placa que não é capada. Para quem não sabe, alguns notebooks vêm com a placa de vídeo com undervolt, para poder esquentar menos, consequentemente entregando menos performance. Nos testes, em alguns jogos, essa placa chegou a bater no seu limitador de temperatura, que é de 86 graus. Sendo assim, mais um motivo para você estar fazendo a aquisição de coolers e exaustores para estar reduzindo o gargalo da temperatura. Vale lembrar que isso ocorre apenas em alguns jogos. Na sua maioria, o processador e a placa trabalham de forma bem tranquila, chegando a bater 79, 80 graus, que é uma temperatura bem aceitável para o notebook.
Segundo nossa análise, apesar da sua bateria não ter uma boa duração e ele esquentar um pouco demais em algumas atividades, esse notebook no quesito desempenho ele entrega o que promete. E o seu custo chega a ser até R$ 2.300 mais barato, comparando ele com outros notebooks que também tem uma placa RTX 4060. Tornando assim ele um item muito atrativo para quem pretende ter um hardware muito potente, pagando um pouco mais abaixo que o mercado. Então esse foi o review de uso do Avel A65 Ion. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu!